Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está no ar. Estamos começando ao vivo aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde, a gente quer você por aí, curtindo, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 97335-0038 é o número, mais uma vez, 97335-0038, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Quinta-feira chegou, você conhece o nosso espaço aqui, tradicional, aberto para o gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, que vão analisar e debater os temas por aqui propostos. Também aqui na nossa mesa de análise, na nossa bancada, a Joseli Chiarella, farmacêutica bioquímica, mestre em imunogenética, diretora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo bem, Joseli? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. A gente tem uma plateia sempre, os participantes muito variados, né? E bom dia também aos ouvintes, e teremos aí boas discussões hoje, com certeza. Obrigado pela presença, Joseli. O texto base do novo arcabouço fiscal foi aprovado anteontem na Câmara dos Deputados, com 379 votos favoráveis e 64 contrários. A nova regra para o controle das contas públicas substitui o atual teto de gastos, que está em vigor desde o governo Temer, e tem regras mais flexíveis ao permitir que as despesas cresçam acima da inflação, desde que num ritmo inferior ao aumento das receitas. O objetivo, segundo o governo, é garantir um equilíbrio entre arrecadação e gastos para que as contas públicas voltem a ficar no azul. E a meta é zerar o balanço em 2024 e registrar superávit a partir de 2025. Joseli, qual é o diagnóstico laboratorial desse momento? O diagnóstico laboratorial eu acho bom. Como você falou no começo, quer dizer, o que que as pessoas comuns precisam saber? Eu me coloco muito no local da pessoa comum, e eu acho que uma coisa bastante positiva é que nós temos uma modelagem do plano de negócios, né, que este governo está fazendo e que ele mesmo deverá seguir. Eu acho que algumas coisas que a gente teve no passado é que outras tentativas de arrumação da casa eram feitos num governo que o outro siga. E eu acho que essa iniciativa deste governo, logo no início do governo, de fazer essa proposta, que é uma proposta realista para o momento, e que todos nós fazemos na nossa casa, que a gente não gasta mais do que a gente ganha, ou a gente gasta mais esse mês do que a gente ganhou, mas a gente sabe que no próximo mês não deverá fazer isso. Eu acho que o lado positivo disso é que esta proposta está sendo feita neste momento, e que este próprio governo deverá acatar e seguir o que for decidido. E isso é bastante positivo. Eu não vou poder jogar para o próximo as decisões que forem advindas desta enorme rede de negociações que está sendo arquitetada neste momento. Vamos falar agora de saúde, porque o Ministério da Saúde confirmou a presença de uma nova variante do coronavírus no Brasil. Ela é chamada de EG.5, apelidada de Eris. E ainda na última semana, a Organização Mundial da Saúde disse estar monitorando a cepa BA.2.86, que recebeu o apelido de pirola, que ainda não foi confirmada aqui em território nacional, por aqui, né? Segundo especialistas, a pandemia ainda não terminou, e sim a emergência sanitária. Há ocorrência de casos ainda de forma disseminada no mundo, e no Brasil são notificados 12 mil casos, com 150 mortes por semana, o que ainda é um número significativo. Joseli, o que é que muda, então, em relação à prevenção, aí diante aí da presença dessa nova variante, a Eris EG.5? Bom, mudar não é uma mudança. Na verdade, o vírus segue seu caminho. A missão na vida de um vírus é mutar para sobreviver. Então, o caminho que ele tem que percorrer é esse, né? Óbvio que o que muda, não é que muda, a gente passou a ter algumas medidas de monitoramento desses vírus, porque pode ser que a gente tenha uma variante
que escape dos testes diagnósticos, que escape das vacinas disponíveis, então a gente tem que monitorar. Eu acho que o grande benefício que a gente teve dessa pandemia teria sido, se fosse bastante evidente, que as pessoas, de maneira geral, com presença de sintomas gripais, passassem a adotar máscaras e outras medidas protetivas, como higienizar as mãos, lavar com frequência, o uso de álcool gel. Então, o que é que muda é esta mudança que deveria ser advinda do momento tão difícil que nós vivemos da pandemia, que é a adoção destas medidas protetivas. Neste momento, a gente tem e a gente terá sinalizações dessas variantes. Nós temos um sistema, tanto aqui no Brasil como fora, de monitoramento disso, mas não atingimos uma situação, por exemplo, como ocorre com a gripe, que a gente tem um monitoramento feito no hemisfério norte e no hemisfério sul, entendemos os vírus que estão circulantes e fazemos uma vacina já preventiva dessas variantes que vão circular. Então, assim, o que muda é que fique o sinal de alerta para todas as pessoas que sintoma gripal deve ser testado Covid, ser testado influenza, deve ser testado o vírus sincicial respiratório, e que as pessoas se protejam e garantam também a proteção dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho, com o uso de máscara e álcool gel. Acho que isso é o que fica para a gente, né? E é um comportamento que precisa continuar, não é, Joseli? Só que tem muita gente baixando a guarda, largando mão, e vamos supor, as pessoas vão para outros lugares do mundo, vão para outros países onde as coisas não estão sob controle como estão no Brasil, é um risco muito grande, né? Sim. Trazer, evidentemente, para cá por justamente a falta do comprometimento aí da máscara, do álcool gel e tudo mais. Então, inúmeras vezes a Organização Mundial de Saúde defendeu testagem de forma universal e vacinação de forma universal, universal quer dizer no mundo. Então, nós ainda temos bolsões no mundo de alguns países que têm um percentual da população muito pouco vacinada. E isso é o que permite novas variantes. Nós viajamos alucinadamente hoje, quer dizer, para uma variante cruzar e estar presente em outro continente hoje, é bastante fácil. Então, isto é uma vigilância epidemiológica que nós temos que fazer, e nós sabemos que virá outra pandemia. A gente estava esperando uma pandemia de influenza, não veio, veio do Covid. E temos que continuar nessa missão. Uma outra pandemia virá. Quando e exatamente por qual vírus, não temos bola de cristal para saber ainda, mas virá. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou ontem o projeto que estabelece o chamado Marco Temporal da Demarcação de Terras Indígenas. O texto prevê que os indígenas só poderão reivindicar a posse de áreas que ocupavam de forma permanente na data da promulgação da Constituição de 1988. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil disse que o projeto é danoso e deveria ter sido discutido de forma mais adequada com os indígenas. Nós estamos esperando aqui o Mauro, né? Eu sempre fico um pouco preocupada quando um assunto ganha esta dimensão que ganhou agora nos 2 últimos dias, né? Um assunto que merece tanta reflexão, tanto embasamento, tanto conhecimento, de repente ele vem para a pauta e me parece um pouco daquele passar a boiada. Eu acho que são esses os riscos que a gente corre de não olhar com atenção devida os pontos aí nevrálgicos dessa situação. Então, eu ontem ouvi uma entrevista, né, com a ministra, e ela disse assim, olha, eu tentei uma pauta com os responsáveis e não consegui. Então, a preocupação é que a gente tem este costume, às vezes, de fazer o passa-boiada, e esse passa-boiada pode ter consequências que serão mais complexas ainda para lidar depois, né? Vamos falar de um outro tema. Olha, o apresentador Faustão pode esperar de 2 a 3 meses por um coração. Esta é uma média para os casos mais graves de insuficiência cardíaca. Quando o risco é menor, a espera pode chegar a 18 meses. É assim, no Brasil existem 2 filas para o transplante do coração. Uma delas é a regular, nela estão incluídos os pacientes estáveis
que não dependem de medicamentos e de internação. E tem uma outra que é de prioridade para aqueles que apresentam piora progressiva da função cardíaca, dependência de medicamentos ou de dispositivos mecânicos e risco de falência de outros órgãos. Muito bem, o Fausto Silva, o apresentador Faustão, está internado, tem 16 dias, no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, e ele realiza diálise e usa medicamentos que auxiliam no bombeamento cardíaco. Sim. Quero ver a Joseli a respeito desse tema, sua percepção, Joseli. Eu tenho um histórico de transplante, trabalhei muitos anos com transplante, então isso é um tema bem importante. Com relação à lista, esses critérios eles variam de órgão para órgão, de acordo com o que é importante para cada órgão. Então, uma coisa bem importante, por exemplo, num transplante de rim, há um sistema de manutenção do paciente que é a diálise. No transplante de coração, a gente brinca que a fila anda rápido, porque os pacientes morrem. Então, a fila do transplante cardíaco é uma fila muito dinâmica, dada a gravidade do caso. Uma outra coisa importante, nós somos muito bem organizados com relação a isso. A fila é anonimizada. Isso é muito importante, que a fila seja anonimizada. Então, quando o paciente entra nessa fila única do SUS, com a sua nota de acordo com a gravidade, ninguém sabe quem é o paciente, né? Então, essa coisa, para que serve uma celebridade? Acho que nesse momento o valor é inegável de trazer esse assunto para discussão, porque a pessoa tem que manifestar em vida esse desejo para que os familiares possam tomar essa decisão num momento difícil de forma mais fácil. O transplante é uma coisa super complexa, porque é uma equipe multidisciplinar. Eu preciso ter a equipe de ponta, que são psicólogos, assistentes sociais, que são os responsáveis de fazer a interface nesse momento difícil da família, e também um sistema apto a manter este órgão na melhor qualidade possível, para que ele possa ser usado no melhor paciente possível. Um critério bastante importante, quer dizer, depois do tempo que o indivíduo tem na lista, é a compatibilidade genética, porque eu tenho que avaliar também quão longe poderá ir esse transplante. Eu, nos anos 90, fui chamada a fazer uma estatística de quantos pacientes com mais de 30 anos de rim haviam no Brasil. Eu falei, vai ser fácil fazer isso, mas não. Por sorte, o transplante é uma alternativa terapêutica que dá muito certo. Então, a compatibilidade genética também é importante. Eu acho que, neste momento, a gente tem que esperar que surja um doador compatível com a compreensão física, inclusive, né? E quem tem prioridade na escolha do transplante é criança, porque quando há um doador criança, cardíaco, as crianças sempre terão prioridade, porque eu não posso colocar um coração de um adulto numa criança. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que esperar que surja o doador adequado, não só para o Faustão, mas para todas as pessoas que estão na fila, e este momento é da gente divulgar esta informação, que a doação é um ato voluntário. Ninguém paga nada e ninguém recebe nada. E eu acho que a gente tem um sistema robusto de transplante aqui no Brasil, do tamanho que ele é hoje, mas ele é ético. Eu acho que isso é bem importante. Então vamos a ele. A Advocacia Geral da União divulgou ontem parecer técnico favorável à exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas. O documento contraria a posição da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e reforça a posição do Ministério de Minas e Energia. As duas pastas travam um embate dentro do governo sobre a possibilidade de explorar petróleo na região. No entendimento da Advocacia Geral da União, a avaliação ambiental de área sedimentar cobrada pelo IBAMA não é indispensável e não pode impedir a realização de licenciamento ambiental de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural. Joseli. Bom, eu diria que há um benefício econômico nisso, mas o benefício econômico não pode surgir sem considerar as questões técnicas. Então, esta avaliação que tem que ser feita, se existe, se não existe, do risco, porque se perguntar, vocês querem dinheiro advindo dessa exploração, todo mundo vai querer, mas tem que ter uma avaliação técnica disso aí. Pessoal, faltando 3 minutos para 1h, vamos colocar um ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento no Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e o escritório Nasser Rajab Advogados
Associates. A gente fica por aqui. Um bom início de tarde para todo mundo. Tchau e até amanhã.